Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho do ano 2019. Hoje nós temos uma mensagem para os irmãos em Lucas, capítulo 19. É um texto bastante conhecido ali, a salvação de Zaqueu. Mas o Senhor, Ele tem nos mostrado algo profético nesse texto, porque as escrituras são proféticas. Nós temos que cavar, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que nós vemos aqui é o seguinte: a conversão de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Veja bem, meus irmãos, Jesus, ele entrou na cidade de Jericó e ia passando por ali. Jericó, nós sabemos que Jericó é uma das cidades mais velhas do mundo. Jericó, ela tem 6.000 anos. Portanto, Jesus chega nesta cidade de 6.000 anos. Interessante isso. Isso representa... O que representa isso aqui? Isso aqui representa a segunda vinda em Jerusalém. Jesus volta em Israel ali, no final de 6.000 anos. Ou seja, no final do governo humano, ele volta ali e ali termina o governo humano e inicia-se então o sétimo dia, ou seja, o reino teocrático. Isso também os irmãos podem buscar base bíblica lá em Ezequiel 46. Ele volta em Jerusalém, então, no final de 6.000 anos, ou seja, no final dos 6.000 anos do governo humano. Então isso aqui é muito interessante. Então essa salvação de Zaqueu aqui, em Jericó, representa, então, a salvação do povo judeu no final dos 6 dias divinos, dos 6.000 anos de trabalho. Jesus volta em Jerusalém para estabelecer a paz mundial e iniciar o reino teocrático. Então, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Portanto, Jericó é uma cidade de 6.000 anos. Tipifica, então, o governo humano, o fim do governo humano. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Zaqueu aqui é uma representação do povo judeu. O povo judeu é um povo próspero, povo rico, um povo que é próspero em qualquer parte do mundo. O interessante é que esse homem, no versículo 3 diz assim: procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então Zaqueu, ele era um homem baixo, um homem pequeno. Isso é uma representação do povo de Israel, do pequenino povo de Israel. Israel é uma nação pequena, é um estado menor do que o estado de Sergipe. Então o que Zaqueu faz? Zaqueu, versículo 4, e correndo adiante subiu a um sicômoro. Ou seja, ele sobe para cima de uma figueira, de uma árvore chamada sicômoro ou figueira. E nós sabemos que a figueira, ela representa o povo de Israel. Então ele sobe para cima daquela figueira, para cima daquela árvore ali, para poder ver Jesus, porque ele era baixo. O que isso aqui quer dizer? E correndo adiante subiu a uma figueira para o ver, porque havia de passar por ali. Isso aqui é uma representação, então, do povo de Israel que vai estar no final da grande tribulação. Eles vão fugir para cima dos montes, aonde tem muitas figueiras, aonde tem muitas árvores figueiras. O próprio Jesus falou: os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quando o anticristo perseguir a mulher, perseguir a Israel, então eles vão fugir para o deserto, eles vão fugir para os montes. Então ali Zaqueu estava ali em cima daquela figueira, uma representação do povo judeu em cima dos montes, no final da grande tribulação ali.
O que acontece então, meus irmãos? E quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, quando Jesus chegar na sua segunda vinda, quando ele chegar na sua segunda vinda, em que Israel estiver cercado e muitos judeus estiverem dispersos para cima dos montes, escondidos em cima dos montes, o que acontece? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, certamente Jesus vai olhar para eles ali, que vão estar ali refugiados, escondidos ali do anticristo. Jesus, olhando para cima, viu ou disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Então Israel vai reconhecer Jesus. Zacarias 12, versículo 10 e Apocalipse 1, versículo 7. E olharão para mim a quem transpassaram. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí Jesus vai então pousar na casa de Israel, pousar ali no meio do povo judeu. Ali inicia-se o reino teocrático de Deus na terra. Meus irmãos, esse texto é tremendo. Diz o versículo 6, e apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Eles vão descer ali daquela situação ali de refúgio ali, de cima daqueles montes ali. Eles vão estar, os judeus vão estar ali refugiados em Petra, alguns vão estar em Massada. E ali eles vão descer ali e vai receber Jesus alegremente. E eles vão reconhecer que eles mataram Jesus. Olharão para mim a quem transpassaram. Zacarias 12, 10, Apocalipse 1, versículo 7. Olharão para mim a quem transpassaram. Coisa tremenda, irmão. Esse texto, ele é um texto tremendo. O versículo de número 9, pulando aqui para o versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Em outras palavras, hoje veio salvação ao povo judeu no final da grande tribulação, porque este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, é um texto profético, meus irmãos, é um texto profundo. Já há muitos anos que eu venho estudando esse texto e eu não tinha esse entendimento profético. Eu não tinha essa implicação profética nesse texto. Mas a Bíblia, ela é um livro que ela tem coisas profundas. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então isso aqui, irmão, é coisas profundas das Escrituras. Ontem, na nossa igreja, o nosso irmão Paulo, ele pregando esse texto, o irmão Paulo pregou esse texto, que é um texto maravilhoso, falando aqui da salvação de Zaqueu. E no momento que o irmão Paulo estava pregando ali, o Espírito Santo me revelando as coisas proféticas do texto. Deus me mostrando aqui as coisas proféticas. Então isso aqui confirma a doutrina heptamilenar. O mundo foi criado em 6 dias e haverá um dia de descanso, ou seja, o 7º dia é o dia de descanso. Então o tempo do governo humano é de 6 dias divino. Jericó simboliza isso. Jericó é 6.000 anos. Então Jesus chega no final de 6.000 anos, ele chega e salva Zaqueu, ou seja, Jesus chega no final de 6.000 anos e salva o povo judeu no Monte das Oliveiras. Então isso não vai passar, a geração não vai passar, não pode passar, não passará esta geração, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Muito profundo esse texto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.